Este é o Segurança Legal, episódio 297, gravado em 26 de novembro de 2021. Segurança em APIs. Neste episódio, falamos sobre a lista da OASP com as 10 vulnerabilidades mais presentes nas APIs. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Agora melhor, né? Embora não seja o café do Segurança Legal como foi na semana passada, eu estou conseguindo finalmente tomar um café, porque eu lembrei de trazer café para o escritório. Lembrando, né, que a gente está à disposição dos fabricantes de cafés para um patrocínio aí. Já pensou que legal que seria? Mas tem que ser café bom, hein? Assim... Cara... Tem que ser café bom. Eu não vou tomar um café ruim aqui e dizer que o café é bom. O café tem que ser bom. Não, mas eu tenho certeza que se a marca de café que for nos patrocinar vai ser um café bom, né? Não, tem que ser, cara. Não, se não for, a gente nem obrigado. Se o seu café não é bom, nem bom, converte. Se alguém conhecer o pessoal do marketing aí das marcas de café... Continuo tomando meu café, que é muito bom, que eu não vou dizer que meu café é muito bom, assim, sem patrocínio do café, mas eu tomo café bom. Pra dizer que ele é bom agora é só com patrocínio, né, Vinícius? Claro, pra dizer qual café é outra história. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, no e-mail, podcast@segurançalegal.com, no nosso canal, ali no YouTube, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Vinícius, vamos falar sobre API? Ou APIs? Segurança em APIs. Eu acho que só vamos dar um passinho atrás, porque a gente acaba assumindo que os nossos ouvintes sabem e têm intimidade com o conceito de API ou com a ideia de API. Só que nós também temos pessoas aqui do direito que eventualmente nos escutam, né? E eu acho que é bem importante explicar para eles, assim, do zero, o que é uma API, qual a sua função, para que a gente comece aí sim a entrar em aspectos mais técnicos de segurança para explicar quais são os problemas. E aqui a gente tomou como guia do episódio de hoje um guia de 2019 da OASP. É o Top 10, né? O Top 10 API Security, The 10 Most Critical API Security Risks. Vinícius, explica para nós o que é uma API. Tá, é do zero? De onde que ela vem? Do zero. Tá, explica então, como uma pessoa que nunca ouviu falar sobre API. Então, na década de 40... Não, tô brincando. Não, vamos lá. Não, a gente tem que ter cuidado, porque mesmo quem é da TI... Assim, quem é da TI, eu acho que é difícil não ter nunca ouvido falar em API, tá? Mas pode acontecer, de repente, não estar familiarizado e tal. Mas quando a gente fala em API, a gente está falando em Application Programming Interface. Tá? Essencialmente, é uma forma de nós aplicações ou partes de uma aplicação. Tá? Então, imagine, nesse momento, os nossos queridos ouvintes, imaginem que o Vinícius, um serviço de lista telefônica, ok? Só que, numa base, disponibilizar isso para o meu usuário final. Tá? Então, eu posso ter um sistema que é da base, né? Daí tem a parte pessoal que cuida lá se tá certo, se não tá e tal. E o Guilherme, então, desenvolve um front-end para a lista telefônica e tal. Então, em vez do Guilherme ter que interagir diretamente, como a gente muitas vezes ainda vê, com a minha base de dados, ou seja, eu pego meu banco de dados e conecto ele direto na internet. Não façam isso em casa, né? Conecto o banco de dados direto na internet e aí passo pro Guilherme. Guilherme, tome aqui, conecta aqui com sysadmin, sem a sysadmin, e consulta os dados que tu precisar. Então, em vez de franquear acesso direto ao meu banco de dados, eu crio uma API.
que é um pedaço de software ali que vai interagir com o meu banco de dados, e vai ao mesmo tempo fornecer para o Guilherme algumas funções. Então, o Guilherme vai ter lá, função pesquisar por nome. Então, ele vai chamar lá, pesquisar por nome, vai dar o pedaço do nome que ele quer, e eu vou implementar a pesquisa acessando o meu banco de dados. Vai ter lá uma função, lá seu, procurar por ramo de atividade. De novo, o Guilherme vai ter uma função lá, que eu vou disponibilizar para ele uma função que é procurar por ramo de atividade. Ele vai chamar essa função da minha API, vai dizer pesquisa do eletricistas, né? Aí isso vem para o meu software, no meu lado aqui, eu vou acessar o banco de dados e vou fazer a consulta para trazer eletricistas. Então, eu não preciso te dar acesso direto à minha base de dados. Tá? Então, para isso serve uma API, para a gente fazer essas integrações. E note que eu posso fazer isso tanto para fornecer um serviço para um usuário final, que seria esse exemplo simples aqui que eu dei, né, de eu ter uma base de dados de uma lista telefônica e o Guilherme está fazendo um front-end para isso, um aplicativo mobile lá para acessar. Pode ser tanto usado nesse contexto, como num contexto de integração business to business, em vez de ser business to consumer, uma coisa entre duas empresas. Então, o Vinícius fornece o serviço dele por uma empresa que tem lá o seu próprio sistema, que vai fazer não sei o que com a informação do Vinícius, e precisa puxar essas informações do sistema do Vinícius. Então, eu não vou, de novo, eu não vou criar um usuário para esta outra empresa, minha parceira e tal, no meu banco de dados e jogar meu banco de dados na internet. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma API, que é essa interface. Eu vou entregar essas funções. Meu parceiro, tu quer localizar isso, tu faz assim. Tu quer inserir um novo, tu faz assim. Tu quer deletar, tu faz assado. Eu dou para ele toda a documentação, como é que ele chama aquilo ali, como é que ele usa aquelas funções, ou aqueles métodos, se preferirem. E no meu lado, eu implemento de fato essas funções e aí eu tenho um controle maior do que está acontecendo. Então, essencialmente, isso é uma API. Como já há muitos anos, tá? Eu tô vendo, até eu tentei achar aqui para o episódio, eu não encontrei, mas eu passei por isso essa semana, assim, por acaso. Semana passada, alguém fez um ranking do que se preocupar para o ano que vem. Aliás, tá muito chato isso, tá? Eu fui pesquisar para ver se eu achava esse ranking do Cyberthreats e tal para o ano que vem. Cara, sem brincadeira, tem uns 20 rankings. Aí já tem gente fazendo top 9 em vez de top 10 pra fazer diferença. Cara, não sei. Ou não conseguiram 10 também, pode ser também. Não, mas é a coisa do número. O número 10, ele é sedutor, né? Ele mas agora tem os top 9 agora. Não sei se top 9 não é mais top do que top. Mas enfim. Eu vi num desses, né? E dada a quantidade que tem, acho que não é difícil tu achar aquele que tu quer, né? Tem o item que tu quiser. Mas num desses, pelo menos, chamava atenção muito para a questão das APIs. Por que API, gente? Porque quando a gente fala em integrações com Facebook, com Google, quando a gente fala em Open Banking, quando a gente fala de compartilhamento de informações entre empresas, né? Assim, tudo isso envolve API. Tudo isso tem uma API por trás, ali envolvendo. Tudo isso tem API. Então, Dá pra gente dizer, então, que toda vez que você precisar fazer uma integração e quando você tiver serviços que vão consumir dados de outros prestadores que não só você, né? Não só os dados que você tem. E isso cada vez é mais frequente, né? Sim, claro. Serviços bancários, por exemplo, você vai estar o tempo todo interagindo com uma série de outros serviços por meio das APIs, né? Até enriquecer dados, buscar dados, né? Confirmar transações, né? Até coisas mais simples. Eu não quero fazer eu mesmo a autenticação. Então eu vou usar o Google para fazer a autenticação. Aí tem uma API. Tem uma API para fazer isso. Então, eu quero integrar a minha aplicação com Trello. Eu quero integrar com... Sabe? Tu imaginar... Cara, tudo tem uma API para te permitir uma integração e tudo mais. Então, isso é uma coisa que está em tudo quanto é canto. Bom, então como isso é um pedaço de software que realiza funções, as APIs também, eventualmente, ou melhor, muito frequentemente, né, elas terão problemas de segurança, né? Sim. Acho que antes de tu falar e começar a entrar na lista, daria para se dizer, até pela tua experiência, porque a gente sabe, né, tu trabalha com questões... Nós trabalhamos aqui, mas tu especificamente trabalha muito com essa questão de verificação de segurança e integrações e o que acaba envolvendo a API, né?
com pentest. Dá para se dizer que é meio que negligenciada a segurança das APIs de maneira geral? Eu diria que não mais do que qualquer outra peça de software. Eu até estava dando uma palestra na semana acadêmica aqui da faculdade mesmo, na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, e a gente estava falando justamente sobre isso, e eu chamei a atenção que a gente tem o nosso grande problema ainda. Cara, e segurança não é um assunto novo, vamos lá, né? Na década de 90 lá, eu lembro de estar lendo o Orange Book do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DoD. E lá já tinha, e aquilo já era velho, assim, aquilo já tinha, aquilo tem coisas que a gente encontra hoje, né, com problemas, os mesmos problemas, as mesmas falhas em seguir certas indicações mínimas de segurança. Então, o grande problema que atinge as APIs, mas atinge qualquer outra peça de software, é que normalmente o foco está na funcionalidade. E nós vamos ver alguns problemas aqui que o ASP levanta, e cara, pra mim, essa top 10 deles, eu sei dele na pele, eu sei ele de cor, porque é a realidade, é o fato. A gente encontra exemplo ali, vou chegar no 3 depois, né, que é justamente essa questão de funcionou, tá valendo. E aí a segurança fica para trás, cara, é o que acontece em tudo que é peça de software, não apenas na API. Então... Uma API ela será sempre acessível via internet ou não? Não necessariamente, mas o comum é. Tu quer botar um aplicativo no telefone dos usuários, ela vai ser acessível via internet. Tu quer atender outros parceiros de negócio, a não ser que tu faça uma VPN, a não ser que tu faça algum tipo de link dedicado ou coisa parecida, ela vai funcionar via internet. Diferente, por exemplo, do sistema bancário brasileiro, por exemplo, tem uma rede fechada para isso. Tu tem APIs ali para as internas dos bancos ali, aquilo ali é interno, é do Pix, e algumas outras coisas, mas Pix, por exemplo, que o pessoal já está falando bastante, tem APIs lá que tu não consegue acessar da internet, porque está dentro de uma rede que não é qualquer um que consegue entrar, não é qualquer provedor que tem conexão a essa rede, né, do Sistema Financeiro Nacional. E essa rede te dá acesso a essas APIs. Então tá num ambiente bem mais restrito do que a internet, né? Sim. E nós ainda temos os API Gateways, né? Cara, aí já quando a gente fala em gateway para qualquer coisa, tá? A gente tá falando de um elemento que se põe como ponto de passagem entre uma coisa e outra. Então tu tens, assim como tu diz, o roteador da minha rede, tu pode, a rota default, né? Tu vai encontrar lá o gateway default. Acho que o Windows usa gateway default até hoje nas configurações. Tu tem lá gateway default gateway. Default gateway, né? Então, assim, é um ponto de passagem. Então, tu pode ter um gateway de qualquer coisa, tá? Quando tu fala em API gateway, isso, na verdade, é um nome. Tu tá chamando, na verdade, tu tem um cara que fala com uma outra API e ele fornece sua própria API. Então, assim, tu tem este ponto de passagem ali onde tu vai traduzir chamadas de API, uma função que o cara faz, que ele chama uma função bem simples, que pode ser, por exemplo, ele chama checar cadastro da minha lista telefônica. Tem lá uma função checar cadastro. Isso chega nesse API Gateway. Esse API Gateway ele pode utilizar 5, 6, 7, 8, 9, 10 funções da API que está atrás dele para executar essa rotina de verificação do cadastro. Então pode ter várias outras chamadas ali atrás. Então tu pode ter uma equivalência de 1 para 1, tu pode ter 1 para N, ou seja, o cara faz uma chamada e isso se desdobra em várias chamadas do API Gateway para adiante dentro do sistema. O API Gateway ele pode estar ali para servir de segurança, ele pode ser um cara que está verificando os parâmetros das consultas e evitando e bloqueando consultas, ele pode funcionar como se fosse praticamente um proxy. Tu pode ter como se fosse um WAF da vida. Um WAF ele não é bem API Gateway, mas um WAF da vida, um Web Application Firewall,
ele pode funcionar de certa forma próximo disso, em que ele vê as chamadas e tal. Mas tu pode ter um software teu específico fazendo esse tipo de checagem antes de chegar no teu back-end, lá onde tem as APIs rodando mesmo. Então, eu vou expor... A gente vai ver até para resolver algumas vulnerabilidades aqui, o API Gateway pode ser utilizado, a ideia de API Gateway pode ser utilizada, por exemplo, como no caso do problema 13 do OWASP. A gente já chega lá. Vamos começar já a falar sobre os 10, vamos até lá, pra gente então. não ficar muito tempo. Vamos pela ordem, até pra gente não ficar também muito tempo em cada um deles, né? Certo. Vamos tocando, assim, pra ver... Vamos na ordem que o OWASP colocou, né? Do 1 pra diante. Claro, do pior pro menos pior. Ruim é tudo aqui. Tudo isso aqui é lista dos piores igual. Bom, a primeira vulnerabilidade do OWASP API Security Top 10 é o Broken Object Level Authorization, ou seja, uma autorização de acesso a objetos, um nível de objeto quebrada ou que não funciona. O que é que significa isso, tá? É você conseguir fazer um bypass, como é que a gente chama? Contornar. Eu lembro de bypass, não lembro de contornar. É um atacante conseguir contornar os teus controles de acesso para acessar coisas, né? Um objeto pode ser um arquivo, pode ser o registro de um usuário, pode ser um comprovante de uma compra, uma foto, um documento, qualquer coisa, tá? Uma função que está lá dentro da tua API, sem a devida autorização, tá? E como é que isso acontece as mais das vezes? Cara, e vai parecer, não, o Vinícius está lendo aqui eu tô de fato lendo, tá aqui na minha frente o top 10 aqui, mas assim, o Vinícius não tá usando só os exemplos do OWASP, mas o exemplo que ele dá aqui, cara, é exatamente o que acontece. Tá? O exemplo tá lá na página 8, para quem estiver acompanhando aí enquanto nos ouve. Que é o seguinte, aquela velha, quando a gente vai numa URL, a gente vai num site e você vê lá no site, tem assim na URL, tem algo como, por exemplo, o nome do site, user, details, aí tem ID igual a 395. Aí tá numa página que mostra os teus dados de usuário. Tá? Cara, aí tu vai lá e troca aquele 395 para 396. Tá? E pimba, tu tá vendo o cadastro de um outro usuário. Tá? É esse tipo de... Ou um outro que é bem interessante. Tu vai lá e diz que tu quer trocar a senha. E por essa razão tu não deve nunca... primeiro verificar se a senha atual do cara tá certa e depois, num segundo passo separado, verificar a senha nova, tá? Vamos supor, eu digo lá, eu quero alterar minha senha. Aí o sistema pede, tá, mas me diz tua senha atual. Aí o Vinícius vai lá e dá a senha atual dele. Beleza. Aí ele me joga para um outro formulário, uma outra página. Tá? Ele segue adiante. Para eu poder alterar a minha senha. Uma senha nova agora 2 vezes para verificar. E aí tu dá uma olhadinha no fonte do HTML, no formulário, e tem lá um campo hidden, um campo escondido, que não aparece no formulário dizendo assim, user ID, aí tem lá o user ID do Vinícius. Tá? Aí o que o Vinícius faz? Ele troca aquele ID ali, coloca a senha que ele quiser, bota o ID do usuário do Guilherme, põe a senha que ele quiser, dá um send, e o sistema, pimba, atualiza a senha do Guilherme. Então, esse tipo de coisa é super comum. Tá? Tu mudar um ID e tu acessar um dado que tu não poderia acessar. Tá? Alguém te manda... Há muitos anos atrás eu fiz um exame numa clínica, ela me mandou os meus exames online. E aí o que tu faz? Tu troca o ID e tu acessa os exames de outra pessoa. Nossa, uma tragédia, né? Uma tragédia, claro. Ou outra coisa super comum, estúdio fotográfico. Tu vai lá, tira fotos, faz fotos no estúdio, então eles te dão um link pra te ver as fotos e escolher as fotos. Tu troca o ID, tu acessa as fotos de todo mundo. Então, esse tipo de coisa aqui, que é a falha na hora de tu se autenticou, tudo bonitinho, mas aí tu vai chamar a API, tá? Vai chamar as funções da API, atualiza o usuário, deleta o usuário, busca essa informação, busca aquela outra, a API falha em verificar se tu tem permissão para acessar aquela informação, aquele registro. Tá? Isso aqui é extremamente comum.
Tu acha que isso se deve, talvez até pela ideia geral, assim, do desenvolvedor, que o usuário muito dificilmente vai ter acesso a essa integração, a API, né? Será que seria isso? Cara, eu acho que... Quem é que vai mexer na API aqui? Então não vou me preocupar tanto, ela tá meio assim, escondida. Eu acho que a gente pode, assim, por favor, tu anota isso pra gente conversar no final. Sabe por quê? Porque no final, eu quero responder essa pergunta, mas no final a gente traz o porquê que essas coisas acontecem na API, que acho que a gente pode botar todo esse conjunto de coisas no final. Por que isso acontece? Por que desenvolvedor ainda faz isso, entende? Por que tem empresas que ainda tem isso nos seus softwares, né? Inadmissível, uma coisa meio estranha, assim. Vamos lá. As outras. Essa é a número 1, tá? A segunda, tá, é Broken User Authentication, tá? Então, é autenticação de usuário. A anterior, notem que é diferente. A anterior era autorização. É controle de autorização. Só lembrando, acho que é bom dizer isso, Guilherme. Eu sei, vai me cortando, tá? Eu sei que eu tô falando. Eu falo pra caramba, mas não, enfim. Vai, hoje é tu que vai falar mais mesmo. Tá, então tá bom. Tu tá muito cansado hoje. Eu tô mexendo no Twitter aqui enquanto tu fala. Tá. A autenticação, gente, a gente procura descobrir. É a ideia de tu saber quem é a outra parte. Seja uma pessoa, um outro sistema. Guilherme, me prova que tu é o Guilherme. Bom, o Guilherme me dá uma senha, a gente faz uma biometria, algum código que ele tem, alguma coisa assim, a gente autentica. Eu sei que o Guilherme é o Guilherme. Então, autentiquei, tá? Agora, depois que eu te autentico, ou seja, eu sei quem tu és, eu tenho que cuidar das autorizações. Então, a partir do momento que eu sei que o Guilherme é de fato o Guilherme, eu tenho que cuidar cada coisa que ele tenta acessar dentro do sistema para ver se ele tem autorização para acessar aquilo. Tá? E a primeira falha que a gente comentou, que é a API 1, que eles chamam na lista, tá? API 1, a falha número 1, a primeira do top 10. A API 1 é falha nesse processo de autorização. Então, eu acesso coisas e o mecanismo de autorização não checa se eu tenho permissão ou não para acessar aquilo e eu simplesmente posso acessar. Tá? Essa é a primeira. A segunda é a autenticação. É falha no processo de autenticação dos usuários. E essencialmente o que eles colocam aqui, e é bom assim, eu recomendo que quem já está acostumado a falar em Broken User Authentication dê uma lida, porque eles dão uma limitada um pouco no que eles estão querendo dizer com isso aqui. Tá? Então, essencialmente, eles dão alguns exemplos, né? Se permitir credential stuffing, credential stuffing, ou seja, a gente pega uma lista de nomes de usuários e senhas vazadas, uma coisa que a gente sabe que é real, e a gente fica tentando aqueles usuários, aquelas senhas, até ver se a gente consegue entrar. É diferente no força bruta, tá? Ou num ataque simples de dicionário, que a gente vai tentando um monte de senhas que a gente mesmo criou, no sentido em que eu tenho uma lista prévia que eu consegui de algum jeito dos usuários daquele sistema, ou de possíveis senhas dos usuários daquele sistema, tá? Ataques de força bruta também entram aí, sem captcha, sem nenhum tipo de bloqueio, de esquema de bloqueio de conta. Sem as fracas também, né? Sem as fracas, tá? Então, esse tipo de coisa... Essa que não validar a autenticidade de tokens. Sim. Quando tu se autentica, quando tu prova que tu é tu não vai ficar mandando a senha do cara toda hora em cada requisição para API. Ele vai te gerar um token que vai botar esse token num cookie na tua aplicação, no teu navegador, no teu celular, e cada vez que tu for fazer um acesso, ele vai mandar aquele cookie, aquele pedacinho de informação, que é como se fosse um ticket, né? Que só tu tens, e aquele ticket tem um número, e esse número diz, olha, esse aqui é o Guilherme nesse momento, tá? Depois, outra hora vai ser outro. Mas naquele momento é o Guilherme. E se eles não validam esse ticket, ou esse ticket é mal gerado, é mal protegido, também tu consegue esculhambar com a autenticação. Tá? Eu te dou um exemplo. Ele é parecido com o exemplo do API 1, tá? Mas é na autenticação daí. Você se autentica num sistema, tá? E você... para o sistema saber que tu é tu, ele grava o ID do teu usuário, do usuário que está logado, em vez de botar isso num token protegido, criptografado, etc. Ele só grava um cookie dizendo, o ID do usuário é este. Tchau. Sim, cara, tu altera o cookie... O ID e acabou, cara. Tu virou o usuário que tu quiser no sistema. Esse é uma coisa. Outro tipo de Broken Authentication, atenção que implementa a autenticação com o Google, tá? Vinculada ao Google,
E há outros também, mas com o Google acontece de uma maneira mais interessante também, de forma interessante, que é quando tu vai autenticar um usuário no Google, tu tem 2 formas de fazer. Tá? Tem uma autenticação lá implícita, tá? Que é o que o pessoal acaba utilizando, e essa é bem ruim, e é a autenticação normal, digamos assim, não vou entrar em detalhes desse esquema aqui agora, mas essencialmente, tá? Se você estiver utilizando a implícita errada, vamos supor que você está autenticando usuários lá no seu sistema com o Google, o Vinícius, que não tem uma conta no seu sistema, vai lá e diz, eu vou me autenticar com o Google. Aí eu forneço qualquer conta de e-mail que eu tenha do Gmail, e eu sei a senha, obviamente, eu me autentico com o Google, e quando a tua aplicação for perguntar para o Google quem é o usuário que se autenticou, se você tiver feito da forma errada essa integração com o Google, a tua aplicação vai perguntar isso por meio do meu navegador e o atacante. E aí vai perguntar para o Google e vai dizer, o Google vai responder, não, é o Vinícius que está logado. E eu vou interceptar e vou escrever, não, eu sou o admin, não sei o que, pimba, e eu sou o admin. Acabou, game over, tá? Isso também entra no Broken User Authentication da vida. Essas interações de dizer, eu vou mudar tal coisa e tal, você faz interceptando o tráfego e depois fazendo as alterações enquanto o tráfego está sendo gerado. Aí tem várias ferramentas, uma delas o próprio OWASP tem, que é o OWASP Zap, que é de graça, para quem quiser usar e tal. E a gente usa algumas outras aqui no escritório, mas essa é uma que é tranquilo de usar, muita gente usa, inclusive, a OWASP Zap. E é gratuita, basta acessar o site do OWASP lá e você vai encontrar. E aprender a usar, né? E aprender a usar, claro. Mas é bem interessante. E a 3? Tá. Essa tem a ver com LGPD, né? A número 3, tudo a ver com a LGPD. Tá? Que é o seguinte. A número 3, cara, é exposição excessiva de dados. Excessive Data Exposure. Tá? Que é o seguinte, às vezes eu vou pedir... uma situação típica, tá? Tu te loga no software e o software... tu pega um aplicativo, tu entra lá, tu vai se logar no aplicativo e quando tu vai te logar ali, ele te pede o teu usuário e senha, normal, e depois ele te diz, bom dia, Vinícius. Tá? Tu quer trazer teu nome, só mostrar o nome de quem tá logado e tal. Só isso, tá? Simples assim. Só que ele vai ter que buscar o nome do usuário. Então o que vai acontecer? O que acontece na API? Muitas vezes, ou o Vinícius se loga. Então o Vinícius vai lá, se loga, eu dou para o aplicativo meu usuário e senha, o aplicativo acessa a API mandando lá o usuário e senha, tá? Lá no servidor. O servidor responde dizendo, ok, esse cara tá logado, tá aqui o token dele, certo? E aí depois a aplicação pede os detalhes do Vinícius, ok? Esse é um jeito. Ou, no momento que eu me loguei, que eu dou o usuário e senha corretos, o servidor já responde com os dados do Vinícius, da conta do Vinícius. São 2 jeitos, assim, comuns de fazer. O detalhe é que independente da forma como você faz, você sempre retorna uma quantidade maior de dados do que de fato vai ser utilizado pelo aplicativo do celular. Então, vamos supor que você queira dizer bom dia, Vinícius, ou você está logado como Vinícius na tela do aplicativo, tá? E você faz essa consulta lá na API para saber o nome do usuário que acabou de se logar, tá? E aí o API, em vez de retornar só o nome do usuário, retorna todo o cadastro do Vinícius. Sem mostrar, né? Ele retorna, mas não mostra. Ele retorna para a aplicação. E a aplicação só não mostra na tela. Ela usa só aquilo que ela precisa. Só que nesse momento, a informação já saiu da base de dados lá do back-end, circulou na internet, cifrado, ok, a gente espera, né? Com TLS, direitinho. Chegou no aplicativo e o aplicativo é que decidiu mostrar ou não aquela informação. E a API 3 do top 10 aqui do OWASP trata justamente dessa situação. Por quê? Se tu tem informação que tu não vai usar lá no front-end, indo lá para fora do teu servidor, assim, lá no aplicativo do usuário, tu não manda a informação para lá. Porque tu tens um risco muito grande de um eventual vazamento. Não, e a outra, né, Vinícius? A gente fala tanto em Privacy by Design e em relação com o desenvolvimento. Isso é um imperativo de Privacy by Design. Se você não precisa daquela informação, você não fica transferindo ela, né? Agora, por desenvolvedor, a gente até falava sobre isso antes aqui, né?
pro desenvolvedor é mais difícil, porque ele vai ter que preparar ali a API para responder cada uma das coisinhas que a aplicação pedir, né? Em vez de preparar só uma vez e enviar tudo sempre. Exatamente. Fora também, até mesmo, vamos lá, questões de performance também, não é só isso, né, Vinícius? O tempo todo pegando todos os dados e tal. Assim, tu fazer, para corrigir isso aqui, tu realmente tem que limitar e aí pode até usar uma API Gateway para fazer essa limitação, se for o caso, tá? Mas o que tu precisa fazer? Daqui a pouco tens uma chamada que é muito... ela te retorna muita informação demais. Eu peço lá, eu quero saber só o nome do usuário. E a API está me trazendo o cadastro inteiro do usuário, todo o registro com todos os dados do usuário. Então, qual é a saída? Bom, faz na API uma chamadinha que dá só o nome do usuário, só o nome. Tá? Ah, mas se eu quiser só o telefone, tu vai ter que fazer uma só para o telefone. Ah, mas se eu precisar do endereço, aí tu vai fazer uma para o endereço. Não, então eu faço uma que retorna tudo. É uma escolha, né? E aí parte da resposta à tua pergunta. E funciona. Certo? Entende? Funciona. Sim, mas tu facilita muito a vida. Tu facilita demais a vida do atacante, né? Sim. O cara consegue muito mais facilmente retirar dados, no caso ele consiga ter acesso a... Mas, Vinícius, também tem uma questão aqui. Isso... uma outra coisa. Antes disso, é importante dizer que o relatório aqui, ele tem os CWEs referentes aos apontamentos da lista, né? Então, ele relaciona com os CWEs conhecidos. Mas aqui também tem uma outra coisa. Você pode ter... O CWE é o Common Weakness Enumeration. É bem interessante para a classificação desse tipo de problema. Exato. Mas uma coisa também aqui, né? Se todo o resto estiver certinho e você só tiver isso, não significa que isso por si só vai permitir que os dados vazem, né? Sim, a questão é a seguinte, tá? A autorização tá certa, a autenticação tá certa. Mas assim, ó, quando dá um incidente de segurança, tem uma conjunção de fatores, nunca é uma coisa só, tá? Assim, tu tem uma conjunção de fatores. Então, daqui a pouco, alguém consegue, por exemplo, fazer uma consulta porque foi mal protegido o endpoint, o API, né? Numa dada situação, tá? E essa vulnerabilidade unida com uma exposição excessiva de dados, tu tens a coisa prontinha pro cara fazer uma extração de dados da tua base com um monte de informação que jamais deveria estar sendo liberada pro front-end, entende? Que tu nunca usaria pro front-end. Que tá saindo do teu banco de dados lá, saindo do teu banco de dados para um lugar que não deveria estar indo. Então, a gente não conta só com airbag, a gente não conta só com freio, a gente não conta só com cinto de segurança ou com um pneu que tu tá botando no carro, a gente conta com tudo. Cada um é um fator contribuinte. Sim. Então, eu teria muito cuidado ao levantar essa questão de, mas depende do, né? Porque daqui a pouco o cara, realmente, o resto da minha segurança tá ok. Só que aí tu não tem defesa em profundidade. Falha lá a tua primeiro nível, isso aqui vem abaixo junto. E além de não, até por força da LGPD, não tá aplicando Privacy by Design nas tuas aplicações, né? Ou seja, em uma eventual avaliação das causas do ataque, isso contaria contra ti, né? Definições de multas e coisas assim. Sim. Vamos pra quarta, Vinícius? Vamos mais rapidinho aqui, que eu acho que a gente tá tomando muito tempo, né? Tá, a quarta, cara, é muito difícil de fazer o pessoal implementar, é delicado, é chato, é um trabalho a mais, que é o seguinte, que é falta de recursos e rate limiting, que é a limitação de uso, né, da velocidade que tu pode utilizar os recursos, tá? Então, por exemplo, tá? Onde é que isso mais aparece? Tu tens uma chamada legítima para te procurar pessoas dentro da plataforma para te fazer algum tipo de consulta ou entrar em contato ou coisa parecida. Essa consulta tu faz para que ela seja feita de forma manual, tá? Então, aconteceu com o Banese, com o banco lá acho que de Recife? Não lembro agora. Não. Tá, mas com o Banese, eu não sei se é de onde que é o Banese agora. Aconteceu com o Banese e com o Pix, há pouco tempo atrás, tá? Sergipe. Sergipe, tá. O Pix, o que acontece?
Tu vai lá no teu aplicativo qualquer, onde fazer Pix, tu vai botar uma chave lá que alguém te deu e tu vai consultar essa chave no diretório de chaves lá do Banco Central, claro que por meio da API, se quiser chamar de API Gateway, né? Por meio da API de quem te fornece o aplicativo, essa empresa vai consultar lá o dicionário de chaves do Banco Central. Tu não vai, assim, é normal tu fazer a consulta pela chave, beleza. Só que manual. Então, manualmente, a pessoa conseguiria fazer umas 2 consultas, talvez umas 3, 4 consultas por minuto, quem sabe, sendo bem rapidinho. Né? Então, eu vou lá e pego e coloco um CPF. Tá, pego o nome do cara. Vou lá e coloco outro CPF, outra chave. Pego o nome do cara. Então, daria, exagerando, assim, alguém que seja bom aí, contando o tempo de acesso, aí que consiga fazer uma consulta a cada 10 segundos. Então, faria 6 consultas no minuto. Vamos supor. Tá, ok. Agora, tu percebe que tu não botar limite nenhum e permitir que alguém faça 1000 consultas por minuto é um problema? Entende? Claro. Não tu fazer 1000 consultas por minuto ou tu fazer 10.000 consultas por minuto, cara, tem alguma coisa errada aí, não pode acontecer. Claro. E o que aconteceu? Pelo que eu lembro, acho que eram usaram 2 contas do Banese de correntistas, né? Então se autenticava com essas 2 contas e aí faziam consulta usando a API deles para consultar a chave Pix. E obviamente eles não limitaram isso a 6 consultas por minuto. Tá? Então levantaram não sei algumas centenas de milhares de chaves Pix com os dados junto. Então, esse tipo de limitação é complicado, tem que ser feito, mas ao mesmo tempo é algo que é difícil de convencer a fazer porque, de novo, o foco é na funcionalidade, tá? Funciona se não botar esse limite. E quando tu põe esse limite, na verdade, corre risco até de fazer as coisas não funcionarem. Esse é o problema. Sim. E para te controlar esse limite não é trivial. Não. Tu vai controlar por usuário, é interessante. Mas se o cara consegue ficar mudando de usuário, ferrou. Tu vai controlar por IP? Muito cuidado, que daqui a pouco tu tem um monte de gente acessando com o mesmo IP por num evento, ou seja lá no que for, e tu vai sair bloqueando gente. Então... É como tu fechar um ralo, né? Tu vai fechando o ralo e vai saindo. Tivemos problema com o ralo lá na obra hoje, né? Mas é que não funcionou, na verdade. Mas assim, é como tu fechar um... Tu vai ajustando a vazão, né? Aí se tu trancar demais... transborda. Agora, é muito importante isso aqui, porque pode ser um fator definitivo para tu bloquear né? Claro que tu vai ter outras ferramentas internamente para tentar ficar verificando, né? Com gatilhos, enfim, possíveis ações maliciosas, mas pode ser muito rápido, né? Pode ser que você não consiga perceber, pode ser que os teus sistemas não estejam aptos a identificar, e se tu não tem isso aqui, o cara muito rapidamente consegue filtrar dados, né? Sim. Isso aí é bem delicado. Então, assim, nota que se tu juntar essa 4 aqui com a 3, é um desastre. A 4 é falta de limite no acesso à API. Tá? Sim. E a 3 dados, exposição excessiva de dados. Sim. Tu junta essas 2 coisas, tu extrai uma base de dados inteira em questão de alguns minutos ou algumas horas. A 5, Vinícius, ela até tem parecida com a 2. Eu até fui ver aqui, a 2 é Broken User Authentication. A 1 é Broken Object Level Authorization. Acesso a objetos. Function Level Authorization. Ela realmente é muito parecida, tá? A diferença é que enquanto a 1 ela lida com objetos, a 5 lida essencialmente com funcionalidade. Tá? Então, funcionalidades que tu não deveria acessar e que tu consegue acessar. Tá? Então, tu conseguir descobrir... Assim, tu só troca uma URL e tu consegue editar dados ou registros de outros usuários. Então, o administrador consegue entrar lá e resetar a senha de um usuário. Beleza. Aí, para isso, existe uma função que ele usa para fazer esse reset. Aí tu vai lá... Na verdade, eu acabei dando um exemplo de função quando eu falei aquela história da recuperação de senha. Eu estava considerando aquele exemplo para o objeto que é o registro do usuário lá que está sendo atualizado.
Mas, do ponto de vista da função, a função em si troca de senha, que aquela lá é objeto mesmo. Aqui seria tu pegar uma função que é específica para um admin, por exemplo, e tu poder chamar ela direto e tu conseguir alterar os dados de um outro usuário. Então, isso aqui é muito comum. Claro, eles colocaram como quinto aqui, mas ela é bastante frequente, mas tá nas 10 já tá valendo. Isso aqui é bastante frequente, tá? Essa a 1, a 2, a 5, meu Deus do céu, é frequente mais da conta. E a 6 aqui, o Mass Assignment. Mass Assignment é o seguinte, pode dar a impressão para quem lê num primeiro momento que tu poder mexer massivamente em todos os registros da base de dados. Não é isso, tá? É que até o exemplo que eles dão, eu já encontrei algumas vezes essa situação aqui, que é o seguinte, tu vai atualizar um registro de um usuário, ok? E de novo, em vez de tu fazer uma função específica para fazer aquela atualização que tu quer, tu faz uma função genérica. Então, vou dar um exemplo. Eu vou atualizar, vou atualizar o telefone do Guilherme. Tá? Só o telefone. Então, na hora que eu vou atualizar o telefone, eu estou chamando lá uma função que é o update, lá no API. Update, o ID lá é o ID do Guilherme e telefone é igual a não sei o quê. Ok, perfeito, vai atualizar o telefone. Só que vamos supor que eu tenha outros momentos que eu quero atualizar o estado civil do Guilherme. Ou quero atualizar o endereço do Guilherme. Ou quero atualizar o saldo do Guilherme. E assim por diante. Em vez de eu ter funções separadas para cada uma dessas coisas, eu vou atualizar de acordo com o dado que tu manda. Se tu mandar só telefone, eu vou atualizar só telefone. Se tu mandar endereço, eu atualizo só endereço. Se tu mandar telefone e endereço, eu atualizo o telefone e endereço. Entendeu onde eu quero chegar? Se o atacante, ou seja, sabe o nome dos demais campos, daqui a pouco ele atualiza nome, telefone e saldo. Esse, inclusive, é o exemplo que o ASP dá aqui no API 6. Tá? Tu acrescenta mais um campinho ali e como ele não tem filtro nenhum no outro lado, o campo que vem ele atualiza. Então, isso seria o Mass Assignment. Então, isso aqui é bem perigoso, tá? Para quem saca aí de desenvolvimento, o exemplo até que eles dão é usando JSON. Né? Então, uma estrutura JSON, de acordo com os dados que tem na estrutura, ele atualiza. E outra coisa do relatório que é interessante, que ele coloca os threat agents, mas attack vectors, ele coloca também os impactos, né? Os impactos... Sim. Não, olha, fala, Guilherme. Não, eu ia dizer que ele coloca os impactos, nesse caso aqui, escalação de privilégios, né? Escaladas de privilégios, data tampering, que seria alteração de dados, né? Bypass de mecanismo de segurança and more, e mais. Sim. Assim, ó, o que eu ia dizer é que vale a pena você sair desse episódio, né, quando terminar o episódio, e pegar lá o ASP API Security Top 10 e ler ele. Assim como os outros Top 10 lá, que tem o Top 10 das aplicações web, tem Top 10 para aplicação mobile, a gente já gravou sobre isso. Privacidade. Então assim, é muito interessante, não é só uma listinha de itens como vocês estão acostumados a ver por aí, que a gente está acostumado a ver por aí, para quem não conhece o ASP ainda. É uma lista informacional, assim, educativa de cada um dos itens. É muito interessante. A 7, Security Misconfiguration. Bom, Security Misconfiguration é erro de configuração que permite erro de configuração do próprio sistema operacional ou do serviço que ele está rodando ou de alguma coisa que suporta a aplicação do próprio site e tal. E esses erros de configuração dão algum tipo de acesso para um atacante e obter informações sobre o sistema ou até mesmo credenciais de acesso ou coisas assim. Tá? O exemplo que eles dão é não usar a TLS. Tu não está usando criptografia. Esse é um exemplo que eles consideram como Security Misconfiguration. Então tem várias coisas diferentes envolvidas ali. Mas essencialmente é algo que dependia de uma configuração a ser feita para ser utilizada da maneira correta. Sim, do servidor, né? E a configuração não foi feita da forma correta. Tá? Sim, hardening. Você teria que fazer um hardening no sistema operacional, certas configurações no próprio... no próprio servidor de HTTP, no servidor web. Então tem várias coisas aí envolvidas, tá? É bem amplo, mas é erro de configuração relacionado à segurança.
E aqui um cenário 1, o atacante poderia até encontrar o Bash History interagindo com a... nos temas Unix-like, aí tu teria um histórico, né, dos comandos executados recentemente, e um exemplo que ele dá ali é se alguém consegue acesso a esse arquivo, de repente ele tá somando, né? Tá dando... O cara encontra lá um comando que tu deu para fazer um teste na tua aplicação, e no comando, e na linha de comando tem credenciais de acesso. Tá? Ótimo. A 8ª, eu acho que essa também é bem conhecida de todos, aqui é o Injection. Nossa, é Injection, tá? E já faz um tempo, tá, que o ASP tá juntando várias coisas em Injection. Antes a gente tinha SQL Injection separadinho, tá? Mas agora, Injection é Injection. Conseguir injetar comandos para ser executados numa consulta na base de dados, ou mesmo conseguir injetar injetar scripts e tudo mais, tá? Aqui, nesse caso da API, eles estão com o foco nas bases de dados, tá? Em SQL, LDAP, NoSQL, comandos do sistema operacional, XML parsers, né, e outras coisas. Então, quando a gente fala em injection, essencialmente a gente está falando de informações que o usuário submete ao teu back-end, ou seja, ele manda para tua... Não é que ele manda diretamente, é que informações que ele escolhe quais são, chegam no teu servidor, no teu back-end, sem a devida sanitização, sem a devida filtragem. Ou seja, por exemplo, aconteceu com o Pix, inclusive, deve lembrar, o pessoal começando a botar tag HTML no comentário do Pix, na mensagem do Pix. Então, assim como tu põe uma tagzinha para ficar negrito, itálico, e não tem nada demais tu fazer isso, daqui a pouco tu põe um script lá no meio. Tá? E aí tu tem uma injection de um script. E aí depois tu tem um cross-site scripting da vida. Então, injection, que é receber uma entrada do usuário, uma informação que o usuário fornece, tá? E usar essa entrada sem a devida limpeza, sem o devido cuidado, tá? Assim como em todos os outros cenários tá no top 10, tá aqui no top 10 das APIs também, porque acontece. Tá? É software, né? E aí o pessoal acaba realmente ignorando esse problema aqui. 9, Improper Assets Management. Aí, cara, a 9, ela é bastante delicada, porque ela tá vinculada ao gerenciar, assim, ao ciclo de vida do software. Tá? Por que acontece? No momento que você disponibiliza uma API, ela não deixa de ser um contrato com uma outra parte, seja quem for, e pode ser até uma outra parte interna da tua própria empresa, tá? Pode ser um outro aplicativo. Outro aplicativo, claro. Então, assim, é um contrato de como os dois vão conversar. Ótima explicação. Se tu for mudar a API, tu vai mudar esse contrato. E se tu mudar esse contrato, tu vai ter que mudar todo o resto das aplicações que estão conversando contigo usando aquela API. Então, se tu for mudar, tu vai ter que avisar para todo mundo que vai mudar e vai ter que sair migrando e aquela coisa toda. Mas essas APIs também tem manuais, quer dizer, nem sempre, né? Mas as boas, assim, você tem um manualzinho do que representa cada coisa. Guilherme, mas uma coisa é tu pegar um Facebook da vida, que deve ter uma equipe lá que trabalha só com API. Isso, certamente. Você entende? A outra coisa é tu exigir das empresas regularmente, assim, que tem esse mesmo... Assim, porque o que vai acontecer, tá? Qual o problema disso? Não, mas avisa e troca a API. Não é bem assim. Porque para ti mudar a API, ainda mais tu tem várias pessoas integrando contigo, tu vai ter que manter versões antigas da tua API, junto com as versões novas. Possivelmente as antigas são mais inseguras, tem menos controles, tem menos coisa, etc. E tu vai ter que manter isso e vai ter que dar um jeito de forçar todo mundo a ir pra nova. Às vezes, tu pode simplesmente bater pé e dizer, todo mundo pra nova e acabou. Sim, dia tal, vou botar a versão 2 na minha API e as chamadas lá não vão mais funcionar. A 1 funciona por mais 3 dias, te vira.
O Google pode fazer isso, o Facebook pode se dar o luxo de fazer uma coisa assim. Tá, talvez não tão radical. Não, talvez não. Não tão radical. Mas assim, eles dizem, eles não ficam negociando a API deles com ninguém. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Agora, daqui a pouco o Vinícius fez um sistema que eu não tenho essa mesma possibilidade de negociação, de forçar o outro. Tem que ser bem negociado, atualiza teu software, olha só, a versão tal. Testa, né? Aí daqui a pouco a versão nova não permite fazer uma coisa que... Porque quando tu passa uma API para alguém, tu tá imaginando um uso. Tá? Agora, quando tu entrega a API para esse alguém, e esse alguém vai desenvolver, ele faz o uso que ele quer. Então, às vezes tu não imagina o que o cara montou em volta daquela tua API. E daqui a pouco um detalhezinho besta que tu tirou da versão 1 para a versão 2. Porque não era necessário, não é necessário para o objetivo da API e tal, quebra o software do cara na outra ponta lá, porque ele começou a usar aquilo de um jeito que tu não previa. Então, assim, é bem delicado aqui isso. E tu gerenciar essas funções, e é fácil, uma API tem algumas centenas de funções, fácil, tá? Tu gerenciar essa versão não só da API, mas versão da função. Tu criou a versão 2 daquela função que tu tinha antes. Então, é muito delicado gerenciar esse negócio, e aqui eles chamam que esse gerenciamento feito de maneira inadequada é uma das vulnerabilidades, assim, das 10 vulnerabilidades mais sérias em termos de API, e de fato é. Ele fala até em documentação, né? Que não tem documentação, ou a documentação existente não está atualizada. Ou ainda não tem o retirement plan, né? Que seria o plano de retirada. De retirar, aposentadoria, sei lá. Isso. Aposentadoria não, né? Não. Nova API, beleza. A API antiga funciona até? Normalmente fica até 3 pontinhos, né? Não sabe até onde vai. Tá? Legal. Então isso é bem delicado. Realmente é um problema bem sério. E por última, a última, 10ª... Última e não menos importante. Monitoramento e log insuficiente. Monitoramento e log insuficiente, Também tem a ver com o LGPD, né? E com o marco civil da internet. É verdade. Verdade. Então, assim, anda meio esquecido, né? O pessoal. Meio quietinho. Que a LGPD chama muito mais atenção que o marco civil da internet. Mas, assim, se você não tem log dos usos da sua API, você fica no escuro para uma resposta a incidente ou para entender o que está acontecendo ali dentro. Então, assim, é muito importante que se tenha logs, mas, no entanto, contudo, log não pode ser uma coisa que tu registra tudo que passa por ali, porque não pode simplesmente sair fazendo log de informação pessoal, por exemplo. Tu vai ter um problema com a LGPD. Não, até pode, desde que tu tenha uma finalidade. Assim, pode, mas tem que ter um cuidado muito grande com o que tu tá fazendo. Tem que fazer ajustes com relação à LGPD, porque daqui a pouco tu tá gravando coisas que não precisam no teu log. Então, o log ele tem que existir. A gente já gravou sobre isso, eu acho, a questão do precisa de um FDR. Sim, lá atrás. Tinha um artigo e eu acho que a gente gravou sobre isso em algum episódio. Eu acho que a gente gravou lá deve ser o 2 ou 3. Deve ser lá no começo, né? A gente integrou sobre a questão de log. Log tem que ser íntegro, ou seja, ninguém pode ter conseguido esculhambar com os nossos logs. Ou seja, um atacante não pode conseguir injetar coisas nos nossos logs para não invalidar ou para não tornar difícil ou praticamente impossível tu fazer alguma verificação. E assim, log... Gente, log não é habilitar uma caixinha de registra as coisas, tá? Tem que se pensar, tem que ver o que tu tá registrando, assim, que informações tu tá de fato registrando, pensando na eventual investigação de um incidente. Tá? Então, não adianta tu ter um monte de log não relacionado, um monte de coisa, que na hora que tu tem que descobrir alguma coisa, tu não consegue ver direito o que tá acontecendo. Tá? A gente já participou de uma situação assim que era muito difícil, situações, né? Várias situações. Então, assim, log tem sim... Você não vai deixar para ver se o teu log tá bom ou não depois que der um incidente, tá? Pensa um pouco no que vai... o que eu preciso saber? Preciso saber de onde veio o acesso, preciso saber qual parte da minha API foi acessada, eu preciso saber... qual credencial foi utilizada, não a senha, mas qual credencial foi utilizada para saber de onde que veio o negócio. Eu preciso saber qual é o ID do registro ou do objeto que foi tentado acessar.
Esse tipo de coisa é muito importante. As chamadas que foram feitas. Quantas vezes aconteceu isso aqui? Então, são respostas que normalmente a gente quer ver respondidas. Alguém extraiu as chaves Pix do Banese. Tá, peraí, só um pouquinho. Se eu tiver consulta chave Pix e eu não tiver registro nenhum, só tenho registro, consulta chave Pix tal, consulta chave Pix tal, e eu não tenho registro do IP que originou essa consulta, ou do ID de usuário que fez essa consulta, cara, eu vou ficar perdido, não sei quem consultou isso. Vamos lá, né? O log tem que ser útil, né? Sim. E a depender de como você o constrói, né? Ele é inútil para uma investigação de um incidente ou para um atendimento. Pensa agora em ANPD, eu acho que essa é a minha preocupação especial aqui com essa 10ª, que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, que é o registro interno na instituição das atividades de tratamentos feitas, né? Ou seja, às vezes você pode querer saber qual funcionário do setor tal acessou o dado pessoal do fulano ou do Beltrano, ou quais dados pessoais, né, dos teus clientes aquele cara utilizou. Então os sistemas, eles muitas vezes sequer estão preparados para fazer esse tipo de registro, porque até hoje pode ser que não seja importante, mas hoje você precisa registrar. Você precisa dizer, vazaram os meus dados, eu sei que foi daí. Não, peraí, quem é que acessou? Em primeiro lugar, quem é que acessou teus dados, né? Tem casos, eu mesmo já vi casos de pessoas que ficavam pesquisando cadastros internos e transferindo para um cadastro dele, um documento dele, para depois, sei lá, contratar essas pessoas, né? Então você consegue, inclusive, traçar até mesmo uma questão de comportamento para bloquear o cara, para disparar um trigger, para fazer alguma ação qualquer. Olha, esse cara aqui pesquisou, fez tantas pesquisas aqui, ou pesquisa todo dia. E mesmo assim tem que tomar um cuidado para te não... Assim, é muito delicado esse tipo de mecanismo de bloqueio e tudo mais, porque tu pode cair, e não sei se o pessoal lembra, do caso do eBay. O eBay tem leilão. Então, o que aconteceu lá no caso do eBay há anos atrás? O pessoal ia lá, fazia o leilão, né? E tal. Aí tinha... Vamos supor que tu tava em segundo lugar, tá? Sim, tu ganhou e eu fiquei... A minha oferta ficou em segundo lugar. Tá? O que os caras faziam? O que eu faria? O que os caras faziam naquela época? Eu entrava lá e bloqueava a tua conta por tentativa excessiva de login lá. E aí tu não conseguia entrar, tu não conseguia fazer a compra, e o segundo da fila ganhava. Então, por um mecanismo de proteção. Então, a maneira como tu faz... Qual é a situação ideal? É tu conseguir identificar de forma única, ou seja, conseguir relacionar as tentativas que um determinado agente está fazendo e bloquear ele. Só que isso é muito difícil. Porque tu vai bloquear ele com base em IP, tu tá lascado, o cara muda o IP e acabou. Tu vai bloquear ele com base no ID do celular, cara, tu muda o ID do celular brincando. Tu vai bloquear ele com base num cookie que tu botou no navegador dele, ele apaga o cookie e vai de novo. Então, assim, por isso que é delicado, não é não tem uma receita de bolo, faça isso. Depende da tua situação, depende da característica da tua aplicação. No caso do eBay, o impacto é muito sério tu bloquear a conta do usuário porque daqui a pouco o cara ganhou um leilão lá, o cara não consegue efetivar a compra, ele perde. Tá? Então, é bem delicado. E pra encerrar... outra, Oi, fala e outra, né? A gente não pode esquecer que lá na LGPD também você tem o dever de comunicação e no dever de comunicação você tem ainda que trazer evidências, né? Se for o caso, até uma evidência que te proteja de uma eventual notificação ou de um eventual problema que alguém alega que você teve ou que os dados alegadamente saíram de ti, ou seja, você tem que ter uma infraestrutura de logs, inclusive cuja integridade, eles colocam isso aqui, né? Cuja integridade seja garantida. Porque em uma eventual perícia que for feita, eu, pelo menos, das perguntas que eu faria pro perito esses
o ambiente que mantém os logs é íntegro, no sentido de que não poderia ter sido alterado internamente. Porque daí o cara também, por outro lado, ele apaga os logs, né? Até a coisa do FDR, a gente falava isso lá no teu artigo, tu falava sobre isso, mas a ideia é você ter um ambiente seguro, né? Em que os logs entram, até porque a gente sabe que em uma invasão, às vezes o cara vai lá e apaga o log, né? Sim. Para dificultar a investigação. Então, é importante para o dever de comunicação e é muito importante para a defesa agora de incidentes, né? Você vai chegar e vai mostrar a evidência. Olha, os meus logs estão aqui, eles estão íntegros e eu consigo demonstrar por A mais B que isso que estão dizendo que aconteceu comigo não aconteceu. E até para ti, claro, tanto para desmentir, se for o caso, né? Mas para te tomar uma decisão rápida para entender assim, bom, o que aconteceu? Sofri um ataque, o que aconteceu? Alguém destruiu o dado? Alguém extraiu dados, alguém alterou, alterar e destruir praticamente a mesma coisa, mas, né, vamos lá, destruir seria, eu tô considerando entrar e apagar tudo, e alterar seria manter os registros relativamente, assim, fazem sentido, tem nexo naquele contexto, mas com as informações, algumas informações alteradas ou inválidas. O que aconteceu de fato? Eu preciso saber. Por que eu preciso saber disso? Porque hoje, além de você ter que lidar com você mesmo com o incidente para suas próprias questões internas de funcionamento, você tem a LGPD. Que te manda avisar em prazo razoável. Que te manda avisar. Em prazo razoável. Ou seja, o teu log, tu não pode ficar dias e dias e dias olhando logs se eles não forem úteis e não disserem o que aconteceu, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso. E repito, tá? É pneu, é airbag, é cinto, é pastilha de freio, é a própria estrutura do carro feita para se deformar quando bater. É tudo junto, ou seja, não adianta querer atacar um desses problemas do top 10 aqui. Tá? E, não, esse problema aqui eu tenho, mas não vai acontecer porque o cara não consegue chegar aqui. Cara, tu tem um problema, tu corrige. Tá? Porque se algum dia o cara chegar naquele ponto, tu vai ter um problema. Pra terminar, você tinha pedido pra eu anotar a pergunta do porquê que tudo isso acontece. Cara, 42 é a resposta. Não, na verdade é o seguinte, ó. Em linhas gerais, tá? E esse é o grande problema que a gente vê nos sistemas, é foco exclusivo na funcionalidade. Eu até comentei, já acabei dizendo isso nas conversas, na nossa conversa. Foco exclusivo na funcionalidade. Por exemplo, exposição excessiva de dados não afeta a funcionalidade. O software funciona. Tá? Não afeta. O Broken Object Level Authorization não afeta a funcionalidade. Se o usuário não se comportar mal, vai tudo funcionar. Se ele se comportar conforme esperado, vai funcionar. Não vai dar problema nenhum. Tá? Mas isso é um paradigma da segurança já conhecido. O Broken User Authentication, o que é o 2... De novo, se o usuário não for se comportar mal, se ele não for se comportar de forma maliciosa, vai tudo seguir conforme o script. Então, várias das coisas que a gente está vendo aqui, olha, se não... Todas elas, cara. Todas elas. Do 1 até o 9, do 1 até o 10 aqui. Todas elas. Talvez o Mass Assignment não. Mass Assignment para de funcionar. Não, até essa não vai dar problema, porque quando o usuário entrar lá na função atualizar telefone, se ele não for malicioso, a única coisa que vai ir telefone, não vai ir para atualizar o saldo também. Não, eu me confundi, é o improper, então, aquela que você altera a versão da API... Improper Assets. Não, mas a API vai estar velha, não vai mais funcionar. Não importa. Ali a questão a tua falta de gerenciamento é tu ter versões antigas com versões novas, coisas que não documentou, etc. Isso, no final das contas, tu vai testar a aplicação, funcionou, tá valendo. Então, assim, nenhuma das 10, agora tá me dando conta, nenhuma das 10 afeta a funcionalidade caso o usuário caso não tenha ninguém no ecossistema agindo de forma maliciosa. Então funciona, tudo bonitinho, funciona. Show, vamos para produção. Então todas elas, elas não vão afetar necessariamente a funcionalidade do software até o momento em que alguém agir de forma maliciosa. E talvez por isso seja tão crítico, tá? E assim, eu continuo vendo
trabalhos de graduação, não só aqui na CETREM, outros trabalhos por aí o pessoal fazendo, continuo vendo foco excessivo na funcionalidade. No mercado, softwares desenvolvidos por empresas dedicadas a isso. Foco na funcionalidade. Tu vai encontrar esses 10 problemas aqui em vários desses softwares por aí. Então, cara, definitivamente esse foco exclusivo na funcionalidade é o nosso problema. Eu vou me arriscar, porque esse é um tema bem mais teu do que meu, né, Vinícius? Embora a gente dialogue às vezes com algumas dessas coisas e tal, até questões de logs, eventualmente a gente já discutiu e já trabalhou junto nessas questões aí. Mas se tu me permite dar um chute aqui, e os ouvintes também, né? Vai lá, chuta. Mas eu diria, eu vou insistir naquilo que eu comentei antes, eu acho que é um pouco uma certa crença, uma certa autoconfiança do desenvolvedor de que a API não é livremente acessível, de que ninguém vai mexer na API, ela tá ali por baixo, quando que o cara vai chegar a interagir com a API? A gente já ouviu coisas assim também, não, mas isso aqui tá escondido, tu descobriu porque tu foi contratado pra ver e tal. Sim. Então eu acho que tem meio que uma ideia geral, assim, não, é a API, quem é que vai mexer nisso aqui? Ora, a gente tá vendo aí todo dia quem é que tá mexendo nessas coisas, vai mexer, né? Então, se você quiser dar esse risco ou se submeter esse risco, ainda mais com uma série de legislações, né? Não é só LGPD também, setor bancário o negócio é complicado, né? Porque o setor regulado, setor de seguros é setor regulado, setor de saúde é setor regulado, né? E por aí vai, né? Então, a gente, com o LGPD, a gente acaba atraindo atenção para essas coisas que, eventualmente, as pessoas não se davam conta e os problemas e os erros e a culpa aqui do cara que é negligente, né, na condução dessas coisas, eu acho que ela vai ficar cada vez mais evidente. No final das contas, é bom, só que muita gente vai tombar nesse caminho aí, né? Até uma melhoria geral, me parece, aí, não sei o que tu acha desse meu chute aqui. Não, tu não tá errado não, cara. Vai acontecer bastante, porque quem tomba agora é quem tá em mais evidência normalmente, né? É quem chama mais atenção. Tanto de eventuais atacantes, assim, que não querem obter nenhum tipo de lucro, a não ser expor as empresas e ganhar algum mérito, né? alguma notoriedade, né? Com um ataque. Sim, tem criminosos, de fato, explorando coisas, mas daí quem acaba sendo alvo disso são empresas que estão em evidência de alguma maneira, né? E quanto mais perto do dinheiro, acho que pior, fica mais exposto ainda. E com relação, assim, a maior parte das empresas, sabe, o que eu quero dizer, assim, que vai ter muita gente que por muito tempo ainda vai continuar com sérios problemas de segurança porque ainda não teve o azar de alguém querer dar uma fuçada nos seus sistemas. Não, quando você fala em bancos, né, eu peguei um grande banco aí, qualquer aleatório, e botei API banco tal. Primeira coisa já vem. O banco tal disponibiliza alguma API para minha conta digital PJ? Sim, oferecemos API para serviço de boletos, acesse Internet Banking conta digital APIs e ainda conta com um portal de developers, um portal de developers para auxiliá-lo na criação e na integração de sistemas. Então é muito comum, né, cara? É muito comum. Era isso? Era isso. Hoje ainda tem aula para dar de noite, editar esse episódio. Não, mas a gente só tem uma parte que eu me perdi que o pessoal nem vai ouvir, que tu vai cortar fora e deu. Agora talvez até deixe. Põe eu tocar agora ela, né? Tira de lá e põe agora no final. Boa, talvez faça isso. Pessoal, um grande abraço aí pra todos, valeu, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Aí as consequências de uma coisa dessa que tu não precisa e que tá ali, tá? É realmente uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade, entende? Que é algo que tem que ser... Tá, só um pouquinho, eu me perdi um pouquinho, Guilherme. Eu fui atrapalhado, eu fui interrompido aqui por uma coisa que eu não esperava aqui, mas
Não, peraí que eu já decidi. Tá, ajeitado aqui. Desculpa. Me repete a tua pergunta, desculpa, só pra poder me orientar aqui. Não, eu estava dizendo que a gente tinha também questões de... Também não me lembro que eu te perguntei de performance. Também me esqueci o que eu tava falando. Tá.